Aí está, prezados irmãos, uma mensagem importantíssima. Conhecer a Santa Avó Rosa, este Espírito que está sobre nós, criado por Deus, preparado por Jesus nosso Senhor, para, irmãos, fazer cumprir as promessas de Deus e do próprio Jesus, em favor dos bons e humildes de coração. Porque, irmãos, o próprio Jesus, quando falou sobre a bem-aventurança, ele prometeu aos vencedores, aos bons, aos sinceros, aos fiéis, aos leais, que aceitam a Deus, que aceitam as coisas celestiais em sua vida e em seu proceder. Por isso que nós terminamos esta mensagem pedindo: confiem, aceitem esta santa no seu coração. Porque, irmãos, para nós que somos apostólicos, nós já tivemos provas o suficiente do poder e da autoridade destes santos em nossas vidas. Ainda existem irmãos que conviveram fisicamente no tempo em que a Santa Avó Rosa estava entre nós. Conheceram a sua bondade, o seu amor, os gestos sinceros de amor ao próximo, mas também a sua fé inabalável no Senhor Jesus. É bem verdade, irmãos, que ela já nascera, como está aqui, predestinada para estas qualidades. Ela já tinha no seu espírito essas virtudes dadas por Deus como dons. Qualidades que, irmãos, ela foi desenvolvendo durante a sua vida e aprimorando. E no momento certo, Jesus, irmãos, se manifestou a ela para que ela pudesse, irmãos, trazer à tona todas essas qualidades e demonstrar diante da igreja e do seu povo todas essas qualidades e virtudes. E feliz foram aqueles que aceitaram, que viram, compreenderam e aceitaram os conselhos da Santa Avó, que aceitaram os ensinamentos que ela transmitiu à direção da igreja naquela época, que hoje, irmãos, são bases essenciais do Evangelho do Reino dos Céus, que são mensagens dos nossos dias, são vivas, atuantes, porque, irmãos, são inspiradas verdadeiramente por Jesus, pelo Reino dos Céus, para trazer e tocar os corações uma nova fé, uma nova mensagem, uma nova esperança da vida com Deus. Mas, irmãos, ela precisaria subir aos céus para ganhar o seu galardão, ser coroada Espírito Consolador. E vejam, quando o irmão Aldo nos diz que os santos profetas, os santos apóstolos, já davam como certa a vitória desta santa, porque, irmãos, as qualidades, a forma como que ela atuava, a fé inabalável, tinha, irmãos, todo o direito de herdar a glória celestial e ser esta rainha prometida por Jesus. E foi assim, irmãos, que no dia 26 de outubro Jesus a levou. Levou para poder coroá-la, dar a ela o seu galardão. E ela, irmãos, continuar dirigindo a sua igreja. Foi por isso que prepararam o santo irmão Aldo. Uma pessoa muito próximo da Santa Avó Rosa, já com qualidades semelhantes espirituais a ela, pôde dar sequência ao seu ministério aqui na terra sem interrupção.
Irmãos, a igreja não sofreu, claro, sentimos a sua falta, mas a igreja não sofreu nenhuma consequência. Pelo contrário, foram aprimoramentos, expansões, crescimento da obra e principalmente, irmãos, do ministério e do evangelho, dos mistérios do evangelho do reino dos céus, que o irmão Aldo revelou à igreja, porque a Santa Avó Rosa o transmitia a ele. Ou seja, ela continuava a falar entre nós, ela continuava a dirigir a igreja, e continua, podemos dizer ainda hoje, irmãos, porque todas as mensagens, todos os ensinos, é esta base fundamental, este evangelho que Jesus deixou para nós, que são mensagens da Santa Avó, dadas através do bispo e da missionária, e mensagens do Santo Irmão Aldo. Edificantes, fortalecedoras, esclarecedoras. Porque, irmãos, são ensinos que nos remetem à vida com Deus. Ou seja, nos faz entender como agradamos a Deus em nossa vida. Como sermos verdadeiramente seus filhos nesta terra. Muito bem, a Santa Avó Rosa ganhou o seu galardão nos céus, sentou-se ao lado de Jesus e continua a dirigir a igreja através do Santo Irmão Aldo por mais 44 anos. E depois, o nosso Santo Irmão Aldo cumpre a sua missão e também vai à glória celestial. Mas, irmãos, vejam que os planos divinos são perfeitos. Todo o preparo da Santa Avó Rosa ao Santo Irmão Aldo, para que ele pudesse continuar conduzindo a igreja. Todo o preparo do Santo Irmão Aldo para com a igreja, para que a igreja pudesse entender, compreender, valorizar a sua fé. E como ele mesmo diz, a igreja já está preparada e pode seguir em frente. Ou seja, irmãos, as palavras do Santo Irmão Aldo se cumprem. E a igreja apostólica, ela continua. Cremos, não vemos a Santa Avó nem o Irmão Aldo, mas cremos que eles inspiram as nossas reuniões. Cremos que eles tocam o nosso coração para estarmos unidos na mesma fé, no mesmo entendimento, para servir a igreja, mas servir principalmente o reino dos céus, através da nossa vida, dar exemplos de filhos de Deus. Cremos que eles nos abençoam, nos protegem, por isso que em nossas orações clamamos por estes santos. E é muito justo aos nossos pedidos, irmãos, porque elevamos a nossa voz a Deus em oração, sim, o adoramos de toda a nossa alma, de todo o nosso ser. A Jesus também, claro, Ele é o nosso Salvador, é o nosso Mestre. A Maria Santíssima, nossa Rainha, nossa Mãe, Mãe de Jesus, Mãe dos filhos de Deus, Mãe de Deus. Mas também o nosso pedido à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Porque cremos que eles ouvem as nossas orações, como muitas vezes naquela fila, cumprimentando o Santo Irmão Aldo pessoalmente, pedimos a sua bênção, o seu amparo e as suas palavras: confie, vou pedir para a Santa Avó, vou te ajudar, mas confie. Estes ensinos, irmãos, para nós continuam vivos, continuam eficientes em nossas vidas, desde que peçamos com fé. E pedir, irmãos, é uma oportunidade de falar com Deus, de muitas vezes se declarar, irmãos, pedir perdão de alguma coisa que muitas vezes a vida nos leva a fazer inconsequentemente. E nós precisamos, irmãos, de ter este alento, de ter este ponto de apoio,
E quando pedimos perdão a Santa Avó Rosa ou Santo Irmão Aldo, é a mesma coisa que estivermos pedindo a Deus, a Jesus. Porque há uma verdadeira união no reino dos céus. Estes santos, eles estão em nosso favor, prontos para nos ajudar. Por isso que é muito justo quando falamos e, irmãos, anunciamos o nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo como santos dos nossos dias. Do tempo da regeneração que Jesus chamou e da era do Consolador e do Santo Pastor, que o próprio Jesus anunciou. Este Espírito da verdade que viria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens se afastariam de Deus para fazer as suas próprias vontades, sem medir as consequências. E este Espírito viria alertar, uma mensagem, com uma palavra amiga, viria alertar: olha, a justiça e o juízo de Deus não falham. E foi o que a Santa Avó e o que o Irmão Aldo sempre fizeram. Nos ensinaram, mas nos mostraram: o caminho é esse. A decisão é sua. A salvação é individual. Então nós precisamos entender, compreender e valorizar, irmãos, estes santos em nossas vidas, mas fazer as suas vontades. Obedecer os ensinos da igreja, que são doutrina e disciplina. Mas por que a disciplina tem a ver? Ela honra a sua pessoa. Ela traz honra e méritos à sua pessoa diante de Deus. Irmãos, a disciplina está em todos os sentidos da vida. Todos. Até no comer. Se uma pessoa não é disciplinada no comer, ela vai comer tanto. E muitas vezes passa até mal. No trabalho, na escola, tudo há disciplina, inclusive em nosso corpo. Então nós precisamos entender que a disciplina é o que rege, são as regras que Deus deu aos seus filhos, que hoje nós conhecemos como leis, mandamentos. Quando Moisés nos trouxe os ensinos de Deus, quando Jesus veio trazer um novo mandamento, que foi a lei do amor, se completam, irmãos, tudo de uma maneira perfeita. Porque, irmãos, Deus deu através do profeta as orientações, como atender à minha vontade. Como ser verdadeiramente meu filho, como herdar o reino dos céus. E Jesus veio, através da lei do amor, tocar em nosso coração, na parte mais frágil do ser humano, na parte dos sentimentos, das emoções. E Jesus tocou profundamente com a sua própria vida, dando-se em sacrifício naquela cruz, para que nós pudéssemos, através dos seus ensinos, da sua vontade e principalmente do seu novo mandamento, considerar o nosso próximo, o nosso irmão. E o que a Santa Avó Rosa fez? Ela se doou, irmãos, em nosso favor, em favor da sua igreja, para que a igreja pudesse ter as qualidades do reino dos céus. Ela se doou para que Jesus pudesse usá-la e formar o ministério de nossa igreja, para que pudesse usá-la e formar o coral de nossa igreja, para que pudesse usá-la e formar o Santo Irmão Aldo, o pastor, que conduziria o seu povo, preparando, abençoando e protegendo, até que crescesse espiritualmente. Então vejam, irmãos, as belezas dos planos de Deus se confirmando na palavra do nosso Santo Irmão Aldo.
Em nossa igreja, nada se deu por acaso, ou por coincidência, ou por preferência humana. O que vem acontecendo em nosso meio é a manifestação da sabedoria do Espírito Santo do Pai, que tudo vê, que tudo rege, que tudo faz. Providenciou tudo no tempo certo. Mas muitos poderão pensar, mas por que demorou quase 2000 anos para Jesus providenciar o Consolador? Irmãos, nós vemos, irmãos, que para que toda a humanidade tome conhecimento, como hoje, a facilidade de comunicação, foi preciso um desenvolvimento de tecnologia muito forte. E nós vemos isso, irmãos, neste milênio. Vemos isso, irmãos, 100 anos para cá. Então foi necessário que tudo se desenvolvesse, inclusive, irmãos, a capacidade humana, para que Jesus pudesse realizar a vinda do Consolador. Porque hoje, irmãos, a nossa mensagem, ela é difundida, ela alcança basicamente todo o planeta através da internet. Na época de Jesus, o meio de transporte eram pequenos animais, ou andar a pé, ou pequenos barcos. Como conseguiria Jesus naquele tempo levar a sua mensagem a todas as partes deste planeta? Então vejam, irmãos, que as providências de Deus, elas são perfeitas, perfeitíssimas. E nós precisamos entender cada página deste livro divinal, que rege, irmãos, que escreve a história da humanidade, desde a criação divina. Tudo tem o seu tempo, mesmo que para nós possa parecer uma eternidade. Para Deus, irmãos, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. No reino dos céus não existe contagem de dias, porque lá é sempre dia. Aqui nós vivemos, irmãos, na contagem justamente para revigorar as nossas forças do corpo como ser humano, estar preparado para um novo dia, para trabalho, para o sustento, para a subsistência. Por isso nós temos a contagem dos dias, dos meses, das estações, irmãos, que influenciam as plantações em função da sobrevivência. Mas no reino dos céus, irmãos, é espiritual. É o Espírito vivo para toda a eternidade. Essa é a melhor e maior garantia que Jesus, irmãos, prometeu aos vencedores. Aqueles que realmente aceitarem Ele, mestre, no seu coração. Abrirem o seu coração para Jesus. Como diz o nosso hino, deixe Jesus entrar e te transformar. Que transformação é essa? Te regenerar, irmãos, trazer novamente a essência da criação de Deus ao seu espírito. Deixe que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, trabalhem o seu espírito também, tirando os maus costumes, os maus sentimentos que muitas vezes afetam a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa família, a nossa amizade. Precisamos, irmãos, que estes sentimentos sejam deixados de lado. Mas precisamos fazer forças também, porque nós temos a razão, sabemos quando estamos errando. E esta razão foi Deus quem nos deu. Esta sabedoria. Então vejam que é importante que estes santos nos ajudem a compreender
e valorizar as nossas ações, o que podemos fazer, e ter a sabedoria para distinguir o que é bom e o que não é bom. Então vejam, irmãos, que a promessa de Jesus, ela não foi em vão. Hoje nós estamos desfrutando, irmãos, desta graça tão poderosa, tão grande, de ter o Consolador em nossas vidas. Este Espírito que nos alerta, que nos mostra, que nos faz enxergar, irmãos, a vida com Deus através das nossas obras. Porque, irmãos, não basta dizer eu tenho fé. O amado apóstolo já dizia, a fé sem obras é morta. Nós precisamos ter fé, sim, crer na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo, como está nesta mensagem, mas através das nossas fé, das nossas obras, comprovar a nossa fé. E como nós vamos comprovar, irmãos? Através dos nossos atos, através da sinceridade do nosso espírito em servir, em amar o nosso próximo, em obedecer, ser zeloso da nossa vida também e de boas obras. Porque como diria e como disse a mensagem, irmãos, da semana passada, nós precisamos cuidar do corpo onde habita a nossa alma, o nosso espírito. Porque ele, irmãos, é o habitar. Então vejam que um espírito doente reflete no corpo. Da mesma forma, um corpo, irmãos, que peca, um corpo que está afastado do seu Criador, como estará aquele espírito? Igualmente afastado. Então nós precisamos estar atentos a tudo isso, observar, fazer as obras de acordo com o Consolador e o Santo Pastor nos ensinaram. Porque como ovelhas destes santos, nós fomos preparados. Eles nos ajuntaram, nos uniram como povo do Consolador. Povo de Deus nessa terra, a Igreja Apostólica. Confiem, irmãos, como está aqui, confiem, aceitem a Santa Vó Rosa como a sua santa protetora, como o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Faça as suas orações a ela. Peça aquilo que sentirem o desejo no seu coração. Mas peça com amor, com sinceridade de espírito. E esta santa tem uma misericórdia infinita, assim como Deus, e poderá te alcançar com a tua bênção, o teu amparo, e te ajudar até na tua vida material. Portanto, irmãos, aí está a mensagem para que todos nós possamos continuar refletindo nestes ensinos, valorizando esta data que se aproxima e ajudando uns aos outros para sermos fortes, destemidos e compromissados com a nossa fé apostólica, tendo como base o Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, o nosso Santo Pastor Irmão Aldo, o nosso Salvador Jesus e a nossa amada e querida Mãe, Virgem Maria Santíssima. Vamos ouvir, antes de fazer a oração final, mais uma apresentação do coral. Aldo é o seu nome.
amor de um homem santo brilhou na vida da humanidade, trazendo alento e muita paz. Hoje ele é o caminho da felicidade. Um servo enviado por Deus, criado pela Santa Forrosa, com amor lutou e um povo formou. Hoje representamos o Consolador. Alguns ainda não conhecem o Santo do qual eu estou falando. Porém, dentro de pouco tempo, o mundo inteiro seu nome estará pronunciando. Sim,
Aldo é o seu santo nome que nos traz tanta alegria, escolhido pela Santa Voz Rosa, eleito pela Santíssima Virgem Maria. Muito bem, agradeço a todos mais uma vez pela sua presença, pela reverência, atenção. Agradeço ao coral, seus músicos, regentes e coralistas e a todos os obreiros que cooperaram para a realização desta santa reunião. Amanhã, novamente, estaremos reunidos às 12 horas para a nossa reunião de domingo. Convido a todos os irmãos para se colocarem em pé. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez queremos te agradecer, Pai, porque a tua bênção, o teu amparo se manifestaram. Realizamos a nossa santa reunião. Louvamos, glorificamos ao Senhor, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Voz Rosa, ao Santo Irmão Aldo, através de belos hinos. Trouxemos a mensagem ao nosso coração, para compreender e valorizar o Espírito Consolador que o Senhor mesmo, junto com teu Filho amado Jesus, nos enviaram. Por isso, Pai, te agradecemos por este dia, por esta reunião maravilhosa que realizamos, com a tua bênção, com os teus santos e anjos que conosco estiveram, trazendo muita paz, muita felicidade à nossa alma e ao nosso coração. Agradecemos-te, Jesus bendito, o Senhor que nos deu este Espírito da verdade, para sabermos e compreendermos a valorizar o reino dos céus, ao Senhor Jesus, a Deus nosso Pai, e entendermos o que é ser um filho de Deus. Por isso, Jesus, pedimos que continue sempre a nos amparar, a nos ajudar, juntamente com o Consolador, com o Santo Pastor, abençoando a vida de cada um dos teus filhos. Junto com a Mãe Virgem Maria, a qual adoramos e veneramos, cubra-nos com teu manto santo, ó Virgem Santa Mãe, protegendo a todos os teus filhos. Santa Voz Rosa, queremos agradecer, porque sabemos e compreendemos quão grande valor é o seu ministério, vó. É este Espírito tão glorioso da glória celestial que está sobre nós. Vó Santa,
nos proteja, nos ampara. Ouça a oração que os teus filhos fazem em seu nome, Santa Avó. Conceda muitas vezes saúde, solução de problemas, dificuldades, ou mesmo que colocaram seus nomes nesta caixa de pedidos de oração, porque sabem, Santa Avó, que neste momento da reunião pedimos à Senhora: tenha misericórdia dessas pessoas. Envie os teus anjos para levar o alento, a vida, a paz, a esperança a estes corações. Abençoe, Santa Mãe, todos os teus filhos daqui, da nossa congregação, inclusive aqueles que não puderam aqui estar por um motivo justo. Alcance-os também. Os nossos irmãos de outras congregações, da sede, os ouvintes da hora milagrosa, mas também as pessoas boas, humildes de coração, para que tenham a oportunidade, vó, como nós tivemos, de te conhecer, de poder ter a Senhora em nosso coração. Vó, derrame a tua bênção preciosa. Ao Senhor Santo Irmão Aldo também, vaso precioso do Consolador nesta Santa Igreja, profeta de Deus entre nós, nosso primaz, e agora anjo de Deus entre nós. Irmão Aldo, que o Senhor toque em nossos corações, para melhor servir esta igreja, como o Senhor nos ensinou, com o teu exemplo, com a tua vida. Por isso, Santo Irmão Aldo, que este exemplo vivo possa fazer de nós os seus servos, para podermos trabalhar, zelar de nossa igreja, zelar dos nossos irmãos, com todo amor, com todo carinho, Irmão Aldo. Nos ajude para sermos fortes, destemidos, corajosos, enfrentarmos os nossos dias nesta terra. Irmão Aldo, tenha misericórdia, interceda a Deus por nós, neste momento tão difícil, em que muitas vezes até temos dificuldades de realizar as nossas reuniões, mas com grande alegria de compartilhar com os nossos irmãos este momento de nossas reuniões. Por isso pedimos, tenha misericórdia, ajude para que este problema mundial seja resolvido o mais breve possível. Possamos retornar às nossas festas, às nossas atividades. Quanta alegria, quanta felicidade ainda está em nossa memória e esperamos alcançá-las em breve. Mas, irmão Aldo, pedimos que o Senhor despeça todos os teus filhos agora com a tua bênção e acompanhe até os seus lares, concedendo uma boa noite de descanso, e amanhã traga-os de volta aqui, para que unidos, no mesmo propósito, possamos aprender um pouco mais de filhos de Deus nesta terra, para melhor servir ao Senhor e ao nosso Deus e a todo o reino celestial. Estimados irmãos, recebam a bênção de Deus, a bênção do Divino Mestre Jesus, a bênção da Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, a bênção do Consolador, a Santa Avó Rosa, e a bênção do Santo Pastor, Irmão Aldo. Com essas bênçãos, sejam muito felizes e bem-aventurados. Amém. Paz do Senhor a todos, uma boa noite e até amanhã.